10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O senhor coloca em vídeos que eu assisti, em posts que o senhor fez, a sua angústia de as pessoas interpretarem os seus posts de Facebook sem levar em conta que eles são notas, que eles são observações do momento, sem levar em conta que antes de formar um pensamento o senhor tem que contemplar as contradições em torno do objeto, não é isso? Claro, claro. Claro que o senhor me corrija se eu estiver errado. Certíssimo. O pensamento é teu. Agora, quando o senhor parte para um maniqueísmo do comunismo como o mal, do esquerdismo como o mal, não é? O senhor não é uma contradição em si mesma? Isso não é excluir todas essas nuances que o senhor fica tão angustiado de não ver contempladas pelos seus seguidores ou alunos? O senhor mesmo não exclui essas contradições ao ser tão taxativo contra a esquerda, contra o comunismo? Escuta, mas qual é a política de direita que havia no Brasil para eu combater? Não tem nenhuma. Não, mas eu não estou falando que o senhor não devesse combater. Então sobrou só isso. Por que você não fala de comunismo? Isso é só o que tem, meu Deus do céu. Mas a esquerda não tem nada de bom? Bom, ela não tem as contradições, ela não tem as nuances, a complexidade do objeto que o senhor tanto clama que as pessoas procurem. Sim, mas veja, por que eu devo dar um tratamento equitativo, equilibrado, vamos dizer, entre uma pulga e um elefante? Não faz sentido. Não, mas não estou pedindo para o senhor comparar a pulga com o elefante, eu estou perguntando se o senhor não deve contemplar as contradições do elefante. Se você assistir às minhas aulas, né, você vai ver que eu aproveitei muita coisa da tradição marxista, né? Tenho uma imensa apreciação pelas obras do Georg Lukács, aprendi um bocado de coisa, do próprio Karl Marx, tá certo? Aproveitei tudo isso, mas não é coisa que dá para eu discutir num post de Facebook, pô. E aí nós chegamos no ponto central, eu acho, da nossa conversa, da minha linha, da minha reportagem, professor. Eu confesso, já confessei, vou reconfessar, que eu fui ler, eu assisti a 3 aulas do senhor, que estavam públicas, assisti a um vídeo da breve análise da situação política brasileira, assisti ao filme e li muitos posts de Facebook. E pareciam 2 pessoas diferentes. O professor é uma pessoa e parecia um personagem do senhor, aquela pessoa do Facebook e do Twitter. É justo eu considerar aquela pessoa um personagem? Não é um personagem, sou eu mesmo, só que é um pedacinho assim. E por que é esse pedacinho que o senhor escolhe usar numa plataforma que atinge tantas pessoas? Porque, você vê, a esquerda ocupa o espaço cultural inteiro. E a direita tem um pedacinho assim. Então eu estou falando mais daquilo que ocupa mais espaço. E o senhor, com base assim, nessa tua percepção, na experiência real, o senhor realmente acredita que a esquerda tem uma agenda de pedofilia, até o senhor, acho que tem um post, o senhor fala em canibalismo, assim, ou isso é tudo uma Não. para chamar as pessoas para a luta? Isso não fui eu que disse. Em 1980, um líder gay francês chamado Tony Duvert publicou um livro chamado L'enfant au masculin, a criança no masculino, em que ele associava intimamente a homossexualidade com a pedofilia e fazia a defesa da pedofilia, para um círculo de altíssimos intelectuais franceses. No Brasil ninguém leu esse livro. Mas acontece que todas as políticas do mundo começam em discussões em pequenos círculos de intelectuais. Quando elas vão chegando à mídia e ao debate do parlamento, etc., a pessoa nem sabe a fonte originária de onde ele surgiu. Tá certo? E quando eu digo isso, olha, os caras querem liberar não somente a pedofilia, mas outras práticas, algumas ainda mais perigosas,
é porque eu os li falando isso, em círculos pequenos de intelectuais. Só que eu já conheço isso. Eu sei como isso se forma. Então, se você diz, a esquerda tem o programa de liberar a pedofilia, falam, depende do que você chama de esquerda, pô. Se você pegar a massa dos militantes de esquerda, eles não têm a menor ideia disso. Mas eles também não sabem de onde vêm as ideias que eles mesmos repetem. Só você, usando métodos de história das ideias, e você vê qual é o processo de formação e circulação das ideias, aí sim você entende o movimento da história. Entendo, mas é diferente o senhor não ser responsável, mas o senhor tem responsabilidades. É assim, sendo uma figura que nitidamente influencia. Ora, mas note bem, vamos supor que o pessoal saia tudo xingando o pessoal da esquerda. Você acha que a esquerda não merece, não? Pô, depois de petrolão e mensalão e não sei o que, meu Deus do céu, todo xingamento que eles ouçam é merecido, tá entendendo? Mas o conflito, o embate assim, mais virulento também não é produtivo, não sai nada disso. Não, é claro que se não fosse um embate virulento, os caras estariam com petrolão e mensalão até hoje, hein? Não, ok, mas o senhor está falando de corrupção, não de ideologia. Mas aí é o tal negócio. Essa distinção foi criada pela mídia e pelo parlamento. E eu, desde o início, estou dizendo, todo esse negócio de corrupção não é do jeito que vocês estão falando. Porque esse é um esquema que foi bolado dentro do Foro de São Paulo como parte da tomada do poder. Quem conhece a história do comunismo, você sabe que o roubo, o saque e a corrupção sempre foram meios de financiamento da tomada do poder pelo comunismo. Sempre foram. Se você pegar Stalin, como é que Stalin financiava o Partido Comunista? Assaltando o trem. Sempre. Não tem corrupção. Ué, claro que tem, só que, veja, a corrupção que você tem na direita é muito diferente disso aí. Na direita você tem um montão de corruptos, cada um roubando para si mesmo. Você nunca teve, que eu saiba, um esquema geral de corrupção bolado por uma elite partidária para colocá-lo no poder. Não conheço nenhum caso desse tipo. Professor, eu vou ser advogada do diabo com o filtro da minha geração, certo? Não é um pouco anacrônico isso? Essa ideia da esquerda querer dominar o mundo e destruir a família? Não é um pouco anacrônico isso? Essa ideia da esquerda querer dominar o mundo? Está nos textos de Karl Marx. A destruição da família é uma prioridade do movimento. Ninguém da minha geração está preocupado com Marx. Mas esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema. Você acha que isso aí é raciocinar como o Marco Antônio Villa? Ele disse, o Lula não pode ser comunista porque ele jamais leu Karl Marx. Ele disse, olha, no tempo que eu estava no Partido Comunista, quantas pessoas leram Karl Marx? Que eu conheci, eu e mais dois. Se você perguntar, olha, você pega o Rui Falcão, que era do Partido Comunista na época, depois virou um dos líderes do PT, ele nunca leu 3 páginas de Karl Marx. E ele era muito mais comunista do que eu. Isso quer dizer, o conhecimento que o sujeito tem das fontes da sua ideologia não tem nada a ver com a sua dedicação à ideologia. Está entendendo? Estou. Por exemplo, se você pegar em Cuba havia o chefe da polícia secreta, cujo nome eu esqueci no momento, ficando velho, e que matou tanta gente que ele tinha o apelido de Charco de Sangre. Esse sujeito dizia, olha esse negócio do capital e do manifesto comunista, isso é tudo uma pataquada, eu não consigo entender essa coisa de jeito nenhum. O cara era o chefe da repressão em Cuba. Portanto, o conhecimento das fontes da ideologia é uma coisa. E, vamos dizer, a adesão ao trabalho, vamos dizer, à militância é outra completamente diferente. O sujeito veja, é o que dizia Augusto Comte, que os vivos são comandados por filósofos mortos, dos quais eles nunca ouviram falar. É assim, você estuda a história das ideias, você vê como essas coisas se desenvolvem. Veja, a perspectiva que você está usando, desde a qual você está tentando enxergar,
é a perspectiva do jornalismo contemporâneo. É como você diz, a minha geração. Eu digo, opa, e de onde saiu essa geração? Essa geração, em primeiro lugar, aprendeu a ler no socioconstrutivismo. Não todos, mas a maioria. E o socioconstrutivismo é uma monstruosidade pedagógica que garante para você que o sujeito não vai aprender a ler nunca na vida. Em segundo lugar, ela só foi alimentada por material, sobretudo historiográfico, da esquerda. O tempo todo. Quer dizer, a esquerda chegou a dominar todo o aparato educacional brasileiro. Todinho. Não deixa espaço para mais ninguém. Então, de certo modo, é natural que uma pessoa da sua geração já coloque os problemas sob esta perspectiva, tá entendendo? Que é uma perspectiva que não é da história das ideias, não é da filosofia, é uma perspectiva da propaganda política e do debate político. Então, perfeito. E eu vou levar isso em conta na minha elaboração e nas minhas perguntas. Claro que, né? Agora, o senhor compreende também a minha dificuldade em imaginar um líder ou um grupo de líderes bolando e conspirando para tornar todo mundo pedófilo? O senhor compreende também a minha dificuldade em imaginar um líder ou um grupo de líderes bolando e conspirando para tornar todo mundo pedófilo? Ah, vá merda, porra! Vá merda! Entende? Bom, veja, a dificuldade de você imaginar alguma coisa não tem nada a ver com a existência dessa coisa ou não. Por exemplo, você consegue imaginar, vamos dizer, uma partícula subatômica que esteja em dois lugares ao mesmo tempo? Ninguém consegue imaginar, e no entanto isso existe, né? Então, vamos dizer, quando você adota uma perspectiva científica, vamos dizer, os poderes da sua imaginação já não contam mais. Por quê? Então, eu entendo o conceito, mas como é que o senhor conseguia todos os seus estudos, as suas aulas, a sua erudição ao discurso mais quase, né, de destino? Não tem nada disso. Não. Quando eu digo uma coisa horrível, eu não estou expressando meus sentimentos. Eu estou expressando um fato que eu posso documentar e provar que é assim, por absurdo que pareça o fato. Por exemplo, dizer, existe um movimento mundial para a implantação da pedofilia. Eu tenho toda a documentação disso. Por exemplo, a aula que eu dei, a última aula do seminário de filosofia, foi uma aula sobre o fenômeno da pedofilia. E você vai rastreando isso, você vai ver que, por exemplo, um plano de legitimar a pedofilia já vem desde o tempo do relatório Kinsey. Você sabe a história do Alfred Kinsey? Sim. Alfred Kinsey pagava pedófilos para fazer experiências com bebês. Ele próprio praticava pedofilia no sótão da casa dele com a mulher. E este é o grande guru da sexualidade nos Estados Unidos. Isto foi nos anos 50, meu Deus do céu. Quer dizer, vai fazer 67 anos. Daqui a pouco isso começa uma discussão num círculo muito pequeno, círculo ínfimo de pessoas. Só que são pessoas de altíssimo nível e que têm postos importantes no mundo acadêmico, às vezes na mídia, no mundo literário, científico-literário. Até isso se tornar uma corrente pública leva muito tempo. E quando se forma, em geral as pessoas não lembram mais das fontes. Toda a história das ideias, toda a metodologia da história das ideias consiste em acompanhar os que se chama linhas de significado, que vão se repetindo e ampliando, e aos poucos vão formando correntes de ação, né? Então, tudo que eu estou falando é desse ponto de vista. Eu não estou atribuindo. Você que eu sou capaz, olha bem para minha cara, pô.
Será que eu sou capaz de atribuir intenções pedófilas a quem não as tem? Pelo amor de Deus. Agora, quando aparece, por exemplo, apareceu o ex-líder gaysista, o Luiz Montes, né, escrevendo assim, meu moleque ideal, e dá a descrição do tipo impúbere, na verdade. Ele não está dizendo que ele vai ter sexo com um menor de idade, porque ele não é idiota também. Existe vamos dizer, a linha divisória entre o que é a progressiva dessensibilização da sociedade, você acostumando a sociedade com certas coisas, e o que é, vamos dizer, a propaganda ostensiva de alguma coisa. Mas nenhuma modificação comportamental profunda começa com a propaganda ostensiva. A dessensibilização tem que prosseguir durante muito tempo. Trata-se de ir gradativamente dessensibilizando a população para que amanhã aceite como natural o que lhe parece repugnante hoje. Mas com que propósito, professor, o senhor considera que isso está acontecendo? Qual o propósito de formar uma massa de pedófilos? Mas com que propósito, professor, o senhor considera que isso está acontecendo? Qual o propósito de formar uma massa de pedófilos? Bom, em primeiro lugar, nós temos que ver quem, hoje em dia, domina este processo e de onde vem a voz de comando para fazer essa coisa. Daí você rastreia, você vai ver que existe uma elite globalista, tem umas 200 grupos econômicos, mais ou menos. Ao longo da história, você vai ver que as famílias dinásticas são uma das fontes fundamentais do poder. Uma das formações principais que permitem a ação histórica é a continuidade familiar. São famílias dinásticas, como o Rockefeller, por exemplo, ou como a família real inglesa, tá certo? Ou como os Morgan. Tem inúmeros exemplos. Não é isso? Então, se você disser, não, as pessoas querem a destruição da família. Não, peraí, eles querem a destruição de algumas famílias. As deles não. Então, através da continuidade familiar, se assegurava a continuidade do poder. Então, hoje, qual é o interesse que esta elite global tem em dissolver as famílias dos outros, a família do povão? Para restaurar uma situação romana. Onde será muito mais fácil você administrar e controlar a sociedade inteira, que esse é o sonho, que é o que eles mesmos chamam de sociedade administrada, tá certo? Se você não tiver poderes intermediários, e a família é um desses poderes intermediários, está entendendo? A família, historicamente, sempre foi um foco de resistência ao Estado, sempre foi. Então, o que é a máfia, por exemplo? Eu tenho até essa frase anotada aqui. O que é a máfia? É a lealdade familiar se sobrepondo à obediência aos códigos legais. Nós não obedecemos às leis do Estado, nós obedecemos às tradições da nossa família. Está entendendo? Então, se você ler o livro do Bertrand de Jouvenel, que se chama Do Poder, História Natural do Seu Crescimento, você vai ver do que eu estou falando. Então você sempre tem, vamos dizer, uma disputa pelo poder supremo baseada na dissolução dos poderes intermediários, entre os quais a família. Está entendendo? Quer dizer, isso tudo aqui, isso é uma filosofia política, isso não é uma propaganda política, isso não é uma retórica política. Os caras me ouvem assim porque isso é o máximo que eles conseguem entender. Não é maravilhoso?